Você já se perguntou por que tantas pessoas romantizam o despertar espiritual, mas poucas falam sobre os desafios reais que ele traz? Talvez você acredite que embarcar nessa jornada seja sinônimo de paz imediata e iluminação constante, mas a verdade é que o caminho é repleto de surpresas, e nem todas são agradáveis. A espiritualidade, embora transformadora, também pode trazer efeitos negativos inesperados, como isolamento social, dúvidas profundas e até perda de amigos. Isso não é o que as postagens bonitas nas redes sociais mostram, certo? A boa notícia é que esses desafios, longe de serem barreiras, são portas para o crescimento verdadeiro. Você já sentiu que estava questionando tudo ao seu redor, como se o mundo tivesse perdido parte do sentido? Ou talvez tenha notado que algumas amizades simplesmente não cabem mais na sua vida atual. Isso pode parecer confuso ou até doloroso, mas é exatamente onde o despertar começa a trabalhar na sua essência. Se você está pronto para desvendar essas verdades ocultas, continue lendo. Você vai descobrir que cada obstáculo tem uma lição poderosa por trás. Se você acredita no poder da conexão interior e quer receber mais mensagens como essa, clique no botão de inscrever-se agora e junte-se a essa comunidade de crescimento espiritual. Isolamento social. O despertar espiritual frequentemente traz uma reavaliação das conexões sociais. À medida que uma pessoa começa a explorar novos interesses e valores, antigos círculos podem parecer limitadores ou desconectados. Imagine aquele amigo com quem você sempre discutia trivialidades, mas agora sente uma distância sutil, como se conversassem línguas diferentes. Isso não significa abandono, é uma adaptação às novas frequências que você começa a vibrar. Talvez seja o momento de explorar ambientes onde sua essência seja acolhida, como grupos de meditação ou encontros sobre autoconhecimento. Esse isolamento, embora desconfortável no início, pode ser um portal para a introspecção. Pense em como o silêncio de uma sala vazia, antes perturbador, se transforma em uma oportunidade de ouvir sua própria voz. Um exemplo prático seria aproveitar esse tempo para iniciar um hobby que sempre ficou de lado, como aprender um instrumento musical ou experimentar a jardinagem. Esses momentos solitários podem cultivar a paciência e criar um senso de realização interna. No entanto, é essencial evitar o extremo. O isolamento não deve se transformar em solidão corrosiva. Encontrar equilíbrio é fundamental. Um convite para um café ou uma breve ligação para um parente pode ser o elo que mantém a conexão humana ativa. Curiosamente, este mesmo isolamento pode plantar as sementes de dúvidas profundas, como quem realmente somos sem os rótulos sociais. Essas questões, ainda que inquietantes, apontam para o próximo estágio da jornada. Dúvidas sobre si mesmo. O despertar espiritual pode ser comparado a abrir uma caixa cheia de perguntas desconcertantes sobre a própria essência. Questionamentos como estou no caminho certo, ou quem realmente sou, tornam-se companheiros constantes. Esses momentos podem ser desafiadores, mas também são convites poderosos à autorreflexão. Imagine-se observando o próprio reflexo em um espelho que revela tanto suas forças quanto suas fragilidades. Essa jornada interior, embora tumultuada, é onde reside o verdadeiro crescimento. A dúvida pessoal, longe de ser uma inimiga, é um guia silencioso. Quando nos permitimos abraçá-la, começamos a perceber que as respostas nem sempre precisam ser imediatas. Um exercício simples é escrever seus questionamentos em um diário, permitindo que as palavras fluam sem julgamento. Ao reler essas páginas dias ou semanas depois, você pode notar padrões ou perceber insights que antes estavam ocultos. Esses pequenos passos ajudam a transformar a dúvida em uma aliada. Contudo, esse processo pode ser confuso, especialmente quando tentamos conciliar diferentes ensinamentos e perspectivas espirituais. Livros, podcasts ou vídeos podem se contradizer, deixando você à deriva em um mar de informações. Essa confusão, paradoxalmente, é parte da magia. Ela força você a buscar sua própria verdade, a escutar a voz que sempre esteve lá, mas foi abafada por tantas outras. E assim, você se aproxima do próximo desafio dessa jornada transformadora. Confusão sobre espiritualidade. A diversidade de ensinamentos espirituais pode parecer um labirinto, especialmente para quem está apenas começando a explorar o despertar espiritual. Em um momento você lê sobre meditação,
No outro encontra práticas ancestrais que prometem conexão direta com o divino. Qual caminho seguir? Essa sobrecarga de informações pode ser desconcertante, mas lembre-se, a confusão é um sinal de que você está expandindo seus horizontes. Pense nisso como montar um quebra-cabeça onde as peças ainda estão espalhadas. É importante filtrar o que realmente ressoa com você. Imagine que a espiritualidade é como escolher um estilo musical, você experimenta vários até encontrar aquele que faz seu coração vibrar. Em vez de seguir cegamente uma prática, experimente testá-la por um tempo. Por exemplo, dedique uma semana à meditação guiada ou pratique yoga por alguns dias. Avalie como essas experiências impactam sua mente e espírito, e adapte o que funciona à sua rotina. A confusão também pode levar à comparação, especialmente quando você observa outras pessoas aparentemente mais evoluídas. Esse é um ponto de alerta, pois ninguém caminha no mesmo ritmo. Cada jornada é única, e a sua verdade está nos sinais que surgem ao longo do caminho. A confusão é apenas um convite para mergulhar mais fundo em si mesmo, e, com isso, vem a inevitável necessidade de deixar ir aquilo que já não faz sentido, incluindo algumas amizades. Se você sente que esse conhecimento está ressoando com você, é um sinal. Clique em gostei e se inscreva para continuar recebendo conteúdos alinhados à sua jornada espiritual. Perda de amigos. À medida que o despertar espiritual molda novos valores e prioridades, algumas amizades podem parecer menos alinhadas. Isso não significa que esses laços foram irrelevantes, mas sim que serviram a um propósito específico em sua vida. Imagine a amizade como uma ponte que conecta duas ilhas. Quando as ilhas se afastam, a ponte pode não ser mais útil. Deixar ir amigos não é sobre rejeição, mas sobre respeitar a evolução mútua. Essas perdas podem trazer uma sensação de vazio ou até culpa, especialmente se você se pega pensando: será que estou sendo egoísta? Não, você está sendo honesto com quem está se tornando. Reconheça que algumas amizades se renovam e outras dão espaço para novas conexões. Por exemplo, participar de grupos com interesses semelhantes aos seus, como comunidades espirituais ou cursos sobre autoconhecimento, pode ajudá-lo a encontrar pessoas que compartilhem sua visão atual de mundo. No entanto, o processo de desapego pode ser acompanhado por saudade e nostalgia, emoções que não devem ser reprimidas. É saudável revisitar memórias com gratidão, mas sem se prender a elas. Afinal, o crescimento pessoal frequentemente exige espaço para que o novo possa florescer. E, ao liberar essas conexões, uma questão pode surgir: será que cheguei ao ponto onde deveria estar? Essa dúvida pode levar a interpretações que ainda precisam ser exploradas. Chegada mal interpretada. A falsa sensação de chegada na jornada espiritual é uma armadilha sutil, mas comum. Ao alcançar um ponto de entendimento ou praticar uma rotina espiritual consistente, muitos acreditam que já atingiram o ápice do crescimento. No entanto, a espiritualidade não é um destino, mas uma estrada contínua, cheia de curvas inesperadas. Imagine um corredor que cruza a linha de chegada apenas para descobrir que era uma etapa de uma maratona muito maior. Essa percepção equivocada pode limitar o avanço, criando uma zona de conforto disfarçada de realização. Uma dica prática é revisar regularmente suas práticas e crenças, perguntando-se: o que mais posso aprender ou experimentar? Talvez você já medite diariamente, mas nunca explorou práticas de respiração profunda ou journaling espiritual. Essas pequenas mudanças podem reacender a chama do aprendizado e expandir ainda mais sua consciência. A sensação de chegada também pode levar a um certo orgulho espiritual, um sentimento de que você sabe mais ou é mais evoluído que os outros. Este é um sinal claro de que ainda há trabalho interno a ser feito. É nesse ponto que a humildade e a aceitação se tornam ferramentas indispensáveis. O crescimento verdadeiro muitas vezes vem da abertura para admitir que ainda há muito o que aprender. E, às vezes, o próprio peso dessas expectativas leva ao arrependimento ou desilusão temporária. Arrependimento e desilusão. No caminho do despertar espiritual, é natural sentir momentos de arrependimento ou desilusão. Você pode olhar para trás e pensar: será que fiz as escolhas certas? Será que deixei coisas importantes para trás?
Esses sentimentos surgem porque o processo de autotransformação frequentemente exige sacrifícios e decisões difíceis. É como limpar um jardim, algumas plantas precisam ser removidas para que outras possam florescer, mas a visão inicial pode parecer desoladora. Esses períodos de desilusão podem trazer dúvidas sobre o valor da jornada. É fácil questionar se vale a pena continuar quando os resultados não aparecem imediatamente ou quando os desafios parecem insuperáveis. Uma maneira prática de lidar com isso é relembrar os pequenos avanços que você já conquistou. Manter um diário onde você anota momentos de gratidão ou conquistas diárias pode ajudar a mudar o foco para o progresso em vez das dificuldades. O arrependimento também pode ser um convite para ajustes. Talvez você perceba que dedicou tempo demais a práticas que não ressoam mais ou negligenciou aspectos importantes da sua vida. Isso não é um fracasso, mas uma oportunidade de realinhar sua jornada. E, à medida que você aceita esses sentimentos, surge a necessidade de lidar com outra sombra, a arrogância espiritual, que pode se manifestar como um obstáculo inesperado. Arrogância espiritual. A arrogância espiritual é um paradoxo que pode surgir durante a jornada de autodescoberta. É um momento em que, ao sentir-se mais evoluído ou consciente, você começa a acreditar que está em um nível superior aos outros. Essa sensação pode ser sutil, disfarçada de confiança ou até de compaixão, mas é essencial reconhecê-la como um desvio do verdadeiro propósito espiritual. Imagine um viajante que, ao encontrar uma bela paisagem, decide que sabe tudo sobre o mundo, esquecendo que há muito mais para explorar. Esse sentimento, embora compreensível, pode alienar pessoas próximas e gerar isolamento social novamente, desta vez por motivos diferentes. Para evitar essa armadilha, pratique a humildade ativa. Um exercício simples é ouvir mais do que falar em conversas, especialmente quando o tema for espiritualidade. Em vez de compartilhar seu progresso, pergunte aos outros sobre suas experiências e aprendizagens. Isso não apenas fortalece seus relacionamentos, mas também mantém sua perspectiva equilibrada. A arrogância espiritual também pode impedir novos aprendizados, criando uma barreira entre você e a expansão que ainda está por vir. Para desmontar essa barreira, adote o mantra: sou um eterno aprendiz. Considere revisitar livros ou ensinamentos básicos que você já estudou no passado. É surpreendente como uma nova camada de entendimento pode surgir ao reler algo que parecia familiar. E, assim, você se abre para uma jornada contínua de crescimento, onde cada passo revela um novo horizonte. Agora que você conhece os efeitos colaterais do despertar espiritual, a verdadeira questão é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Você vai permitir que os desafios o paralisem, ou vai usá-los como trampolins para um crescimento mais profundo? Lembre-se de que as dores do processo são temporárias, mas a transformação que elas trazem é eterna. O isolamento pode parecer solitário, mas é nesse silêncio que sua essência fala mais alto. E as dúvidas? Elas são as perguntas que seu espírito usa para se redescobrir. Que tal começar aplicando o que aprendeu aqui? Talvez seja o momento de revisitar seus relacionamentos, ajustar suas práticas diárias ou até redefinir o que a espiritualidade significa para você. Faça pequenas mudanças, experimente uma nova meditação, leia um livro que inspire, como O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, ou simplesmente reserve um tempo para refletir sobre o que realmente importa. Cada ação é um passo em direção ao alinhamento com seu propósito. Agora, me diga, você está pronto para viver sua jornada espiritual com mais consciência e intenção? Se sim, inscreva-se no canal, ative as notificações e junte-se a nós nessa busca constante por crescimento e equilíbrio. Porque aqui, você nunca estará sozinho.